Eu quero, antes de passar para o Cimei, dizer o seguinte. Eu preguei sobre isso 2 domingos lá em Setúbal. Vocês... Está fazendo reflexo ali, né? Vocês já ouviram falar essa frase muito famosa, que a família é a célula máter da sociedade. Quem já ouviu isso? Isso. Então, a família, ela é a célula mãe da sociedade. Significa o quê? Que a sociedade, ela existe em consequência da existência da família. E a família existe em consequência da existência do casal, do casamento. Ah, pastor, mas você está falando o óbvio. Eu sei que é o óbvio. Mas, às vezes, nós precisamos lembrar o óbvio. Porque o óbvio, ele tem, muitas vezes, uma importância tão grande e nós vamos vivendo como se isso não tivesse importância. Significa que, na vida do mundo, na vida do planeta Terra, falando aqui de humanidade, de relacionamentos, de sociedade, de business, de negócios, de esportes, de religião, de qualquer tema que nós pudermos abordar numa conversa, numa pesquisa, num estudo, numa pregação, num estudo, nós vamos deparar implicitamente, objetivamente ali ou não, com o tema a palavra família e casal. Percebe a importância disso? Isso significa que a nossa família, se ela for bem estruturada, ela vai refletir de uma forma positiva, saudável, frutífera, espiritual na sociedade. Mas para que isso aconteça, a família ser bem estruturada, primeiramente o casal precisa ser bem estruturado. E não há, preste atenção, não há ninguém nesse mundo mais importante para você do que o seu cônjuge. Os seus filhos são importantíssimos e você e nós devemos estarmos dispostos a morrer por eles. Mas não mais do que o nosso cônjuge. Não mais do que o nosso trabalho, não mais do que a nossa igreja, não mais do que o nosso time, não mais do que a nossa sociedade. Amém? Então nós vamos estar falando um pouco hoje sobre, não conflitos, mas sobre como resolver conflitos. E muito mais do que isso, nós queremos até mesmo deixar aqui já para você pensar que mais do que resolver conflitos, porque eles surgirão no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no modo geral, nós estamos falando sobre casamento, como antecipar a esses conflitos, de maneira que eles venham ser cada vez menos, aliás, e com menor intensidade. Então, a minha esposa vai falar um pouco agora e depois e assim dando continuidade. Boa noite, gente. Graça e paz. Falando em time, onde estão os torcedores do Benfica aqui? Não tem? Tem não? Não tem ninguém que torce pro Benfica? Não? Pro Porto? Olha, um ali. E pro esporte... Não sei falar isso. Ai, gente, acho que vocês não torcem para o time de Portugal, né? Os corintianos, tá aí? Aí, gente, tem corintiano. Time de Faro, tem? Flamenguista, tem? Olha, os flamenguistas aqui hoje. E palmeirense? Aí tem uns sofredores por aí. Alguns. Gente, tudo a ver o tema de futebol com casamento. Agora eu vou perguntar assim. Por que a gente decide torcer para um time, né? Coisa linda que torce o Palmeiras. Gente boa palmeirense, né? Eu acho que o Palmeiras é o time mais capacitado para ensinar esperança, paciência, né? Sofrer calar. Né? Gente, eu não sou torcedora do Palmeiras, eu amo meu marido, né? Então a gente tem que compadecer com os que sofrem. Então, mas às vezes a gente fica assim, gente, por que a gente escolhe um time de futebol para torcer? É por causa da camisa,
do símbolo. Uma vez eu e as minhas filhas estavam torcendo para o Vasco porque a gente achava bonito o emblema. Mas o que a gente ganha por torcer para um time de futebol? A gente ganha dinheiro? Não. A gente ganha, a não ser diversão, está lá curtindo e a gente torce, aí vai lá, o Palmeiras perde. Aí vai lá, o Palmeiras perde, aí cai para a segunda divisão. Aí ele vai lá e fica torcendo, aí ele sobe de novo um pouquinho, tem que já cair de novo. Né? E o ser está torcendo pelo Palmeiras. Por quê? Porque ama. Porque ele decidiu gostar do Palmeiras. Não é? E aí a gente vai lá e decide casar com a coisa linda da minha vida, amor, paixão, não vejo defeito nenhum. Né? E a gente tem momentos ótimos, como tem momentos ruins, mas daí no momento ruim eu quero divorciar dele, né? Engraçado, eu não quero divorciar do Palmeiras que caiu, fez eu sofrer e tal, lá. Eu decidi tolerar o time. Por que às vezes a gente não tolera o nosso marido ou a nossa esposa quando a gente tem algum conflito? Não é? E olha que no casamento a gente ganha muito mais, né? A gente ganha afeto, companheirismo, suporte, mas na primeira briga as palavras ferem, que vou divorciar, você não presta, e daí um monte. Eu que eu digo, eu tinha uma língua muito ferina e eu vou falar isso na minha próxima fala. Né? Mas o que faz a gente torcer e continuar torcendo para aquele nosso time? Que às vezes é sofredor, é decisão. Né? Amar também é decisão, amar o meu cônjuge. É uma decisão, eu decidi. Então, se eu decidi escolher, a Bíblia às vezes, ela fala, né, que a gente não pode ser como meninos espirituais. E às vezes a gente é tão maduro na nossa fé e infantiliza os nossos relacionamentos. Qualquer briga a gente já está quebrando, chutando, fazendo cara feia. Né? E a Universidade de Pequim uma das universidades, duas universidades da China e uma em Stanford, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa que dormir sem resolver conflitos, ele agrava o problema. Ele faz estragos terríveis no nosso neurológico, nossa parte neurológica. E aí, quando eu li a matéria, eu já sabia por quê, porque eu falo muito, eu sou professora de música, e eu falo muito que estudar ouvindo música e depois ouvir a mesma música, ela transporta aquelas memórias recentes para a memória fixa. Né? Então, naquele som no REM, ele transfere tudo que é recente para o fixo, né? Para as memórias fixas. E aí você não resolve um conflito. Isso dá uma quebra neurológica, dá transtornos neurológicos. Isso é uma pesquisa científica, mas a Bíblia já fala sobre isso. Então, marido, uma das coisas que eu quero falar para você, marido e mulher. Por que eu falo mais marido? O marido não gosta de discutir relacionamentos. Eu estou falando isso porque nós passamos muitos problemas. O marido acha mais fácil comprar um buquê de flor, dar um presente caro, né? Eu tenho dinheiro, eu consigo amar a esposa. Não tenho dinheiro, não posso fazer mais nada, né? Não é isso. Às vezes, claro que é legal a gente ganhar um presente e tal, mas é muito mais gostoso quando a gente quer resolver um problema e o marido está 100% disposto a resolver o problema, a conversar sobre o problema. Nós tivemos muitas vezes que eu queria conversar e o Laércio não queria conversar. Então, isso vai gerando
ruim. Aí a mulher vai ficando azeda. Aí aquilo vai aumentando os problemas. Quer dizer, já tem um problema, vai piorando, né? Porque daí já viu mulher azeda como é, né? E é isso aí. Então, tem um versículo em Lucas 6,46 que diz assim, Jesus fala, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? O que o Senhor diz? O que Jesus diz? Ame, perdoe, faça ao outro aquilo que você quer que faça para você, né? Então, mesmo que eu estou, às vezes, azeda, eu vou lá, tenho que fazer comida para o Laércio, tenho que lavar a roupa dele. Vou fazer por quê? Porque eu gostaria que fizesse para mim. Às vezes ele vai lá, faz comida para mim também. Às vezes vai lá, põe a roupa. Não é? É um cooperando para o bem do outro. Nem sempre a gente vai estar... A gente não está de bem 100% do dia, né? Sempre tem um conflito ou outro. Uma pessoa, uma vez, perguntou, pastora, você e o pastor brigam? Eu falei, claro, a gente é humano, né? Claro que a gente briga. Eu falei assim, mas não mais naquela infantilidade de ficar brigado, Gente, eu ficava brigado um mês, fácil, né? Infantilidade, não mais. Sim, há desavenças, mas muito mais a vontade de fazer o que o Senhor diz, né? Resolvam conflitos. O Senhor quer que ame, sejam rápidos em perdoar. É isso que a Bíblia diz, né? Pode irar, mas seja rápido em perdoar. Amém? Bom, nós já ministramos aqui, algum tempo atrás, e alguns já ouviram de uma das brigas que nós tivemos, que a Cimei bateu na minha cabeça com uma frigideira. Vocês riem porque foi na minha cabeça, não na de vocês. Então, assim, nós já éramos crentes, nós já éramos ativos na igreja. Nós já éramos muito ativos na igreja. Então, eu digo assim, quando eu olho para trás, e eu olho para trás agora com alegria, porque Deus restaurou o nosso casamento. Eu vejo um marido muito fora da vontade de Deus, mesmo dentro da igreja, para trás. Não era pastor, era bem envolvido, mas... E eu vejo uma mulher, uma esposa, totalmente fora da casinha. Eu vou deixar isso aqui desse jeito. Então... Ele ajudou a ficar fora da casinha, tá, isso, gente? eu ajudei bastante. Diga-se de passagem. Então, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Não é para alimentar uma situação que talvez alguém pode estar passando ou vir a passar. Porque isso é um jeito carnal de estar casado. Não é cristão, não é espiritual. Então, estar envolvido na igreja não resolve isso. O nosso caráter como pessoa precisa ser trabalhado. E o nosso caráter como casal precisa ser trabalhado. Então, como ela disse, pastor, vocês brigam entre si? Nós brigamos. Mas um não pega os óculos do outro e joga na rua, tira a aliança e joga no chão, não bate mais com a frigideira na cabeça. Se bater, eu estou velhinho já, aí também já morre, né? Não dá certo. E vou separar, e não acontece mais isso. Nós divergimos em muitas coisas, e vou usar a palavra brigamos aqui, né? Mas há uma comunicação. E eu quero ler um texto aqui de Neemias 6, de 1 a 4, que diz assim... Gente, Neemias é um dos livros que mais ensina sobre conflitos e sobre administrar conflitos, resolver conflitos e sair vitorioso. Neemias é um livro, assim, para mim, maravilhoso. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Quantas brechas haviam no muro? Nenhuma. Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensagem a dizer:
estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Qual foi essa resposta? Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Então, mais do que, no meu entendimento, aliás, no nosso, aprender a resolver conflitos, e isso é importante porque eles surgirão, e talvez você tenha aí uma lista de conflitos pendentes. Precisa resolver. Precisa resolver, porque eles avolumam. A intensidade deles fica maior, assim, absurdamente. Mas mais do que saber resolver conflitos, uma das coisas que nós precisamos saber é nos antecipar aos conflitos. E uma das formas que Neemias entendeu, antes dele chegar em Jerusalém, e muito mais quando ele chegou em Jerusalém e viu que os muros precisavam ser restaurados e tal, ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa para antecipar-se aos conflitos que surgiriam e surgiram. E ele, então, era o quê? Um muro. A primeira coisa, antes de fazer o acabamento, deixar o muro bonitinho, tal, ele fechou as brechas. Você sabe o que é brecha, né? É um espaço, uma lacuna, um buraco por onde passa algo ou alguém. E, às vezes, no nosso casamento, nós temos brechas. E essas brechas, na primeira vez que nós ministramos aqui, nós temos isso no nosso livro, sobre as raposinhas que Salomão cita no livro de Cantares. As raposinhas, ele fala assim, as raposas estavam comendo as nossas vinhas, nossas uvas. E quando você vê uma raposinha pequenininha, ela é bonitinha, dá vontade de pegar no colo. Uma gracinha, né? As mulheres, ai, que gracinha. Só tem um problema na raposinha. É que ela cresce, ela vira uma raposona. Um predador que mata, que tira a vida de outros animais. Claro, é a cadeia alimentar. Mas trazendo isso para o nosso casamento, você e eu precisamos fechar as brechas do nosso casamento, para que não passe raposinhas nessas brechas e elas cresçam e venham tirar a nossa paz, tirar a alegria de estarmos juntos como casais, tirar o prazer da intimidade, tirar o prazer da conversa. Hoje a gente poderia fazer uma lista aí, e umas delas são as redes sociais, os telemóveis, que muitas vezes a gente não tem tempo um para o outro, porque a gente fica tempo e tempo no telemóvel, e às vezes a esposa está falando com a gente, e nós nem estamos ouvindo direito. E às vezes os esposos estão falando com as esposas, e elas também estão ali. Mas você me falou isso? Sim, falei. Você estava ocupado ali. Então, fechar as brechas com outras pessoas, mulheres, esposas, com outros homens que às vezes se aproximam com segundas intenções, e que todas vocês, mulheres, são inteligentes para perceber, para saber essas segundas intenções. Fechar totalmente. Homens, fechar a brecha totalmente com outras mulheres, com relacionamentos passados. Eu li um livro, achei interessante demais, Psicologia do Cotidiano. E uma das coisas que esse psicólogo excelente, olha, anotem aí, comprem esse livro. Psicologia do Cotidiano. É excelente. Uma das coisas que ele fala sobre as redes sociais na vida do casamento hoje, os casais. É muito comum nós encontrarmos pessoas lá de trás, homens, amigos, amigas, relacionamentos que lá no subconsciente muitas vezes ficou registrado que foram mal resolvidos ou não foram resolvidos. E agora, rede social, contato, e começa, e conversa, e quando vê, as coisas vão tomando volume. Então nós, homens e mulheres, precisamos fechar 100% a porta para relacionamentos passados. Sem nenhuma desculpa, sem nenhuma
sabe, justificativa. Passou, aconteceu, ponto. Hoje eu estou casado e bem casado. Ponto final. Percebe isso? Isso é se antecipar aos conflitos. E a minha esposa vai continuar mais um pouco. E eu queria realmente abrir espaço para algumas perguntas, se tiverem, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas vamos seguindo sem atropelar, e eu tenho certeza que já está sendo bênção. Uma das coisas que o Laércio falou do telemóvel, né? Que às vezes a gente tem, hoje em dia, é bem comum, né? A gente vê as crianças, famílias, às vezes, usando o telemóvel em casa, há muito tempo já. Desde Apucarana, a gente já estipulou algumas regras. À mesa, ninguém usa celular. Né? E mesmo visita, às vezes a gente toma a liberdade de pedir para não usar, né? A não ser que seja meio não muito íntimo da gente, não. Mas se é íntimo, a gente não tem mal nenhum de tirar o telemóvel, porque à mesa é hora de relacionar, é hora de conversar. Porque a gente precisa desenvolver isso na família, com os filhos também, né? O diálogo, que é o principal meio para resolver problemas. Uma época da minha vida, eu percebi que eu estava muito fora da casinha. E aconteceram algumas coisas, casamento muito mal, e eu entendi. Eu sempre soube, eu nasci num lar evangélico, eu sempre soube que a mulher sábia edifica a casa. Sempre li, mas eu não estava vivendo. E eu percebi, caiu a ficha. Poxa vida, a mulher sábia edifica a sua casa. E a minha estava totalmente destruída. Mesmo, estava horrível. E eu parei. As minhas Bíblias sempre eram pequeninas, assim, bem bonitinhas. Eu fiquei um dia sentada no chão do quarto, tendo um diálogo com Deus. Como assim? Eu estou há tanto tempo na igreja, eu faço tanta coisa para a igreja. Eu toco, eu dou aula, eu regia coral, crianças, e faz e acontece. E um dia, eu estava na psicóloga, eu estava tão transtornada que eu saí da psicóloga de tanto eu contar a minha vida como foi, que ela deixou eu vomitar tudo que estava acontecendo comigo, que eu saí do consultório e eu peguei uma contramão e não me dei por conta. E eu estou indo, eu via que os carros davam sinal de luz, eu falei assim, o que será? Será que a luz está apagada? Tem que acender? Não. De tão assim que eu fiquei. Mas comprei uma Bíblia, porque eu estava assim. Comprei uma Bíblia maior, falei, Senhor, ou eu aprendo a viver as promessas que Deus tem para mim, ou eu vou jogar minha Bíblia fora e vou viver o que o mundo tem para mim. Que eu estou na igreja, não estou vivendo que a Bíblia, as promessas que Deus tem, então vou viver o que o mundo tem para mim. Mas comprei a Bíblia e fiquei, Senhor, eu não sei por onde começar. Eu não sei, não estou sabendo ser sábia. E, gente, eu não sei, não escutei voz nenhuma, mas eu entendi que era para ler Tiago. E eu descobri em Tiago que eu precisava controlar a minha língua. Eu tinha uma língua muito malvada, muito ferina. Eu era da igreja, sim, gente, mas em casa, quando o Laércio me chateava, eu deixava ele lá embaixo. Então, eu aprendi que eu tinha que controlar a minha língua, as inconsequências das nossas palavras. E pode trazer, assim... às vezes o marido já está passando um problema, às vezes ele não está, né? Ele já não está bem. E aí eu prejudico mais ainda. Você não é ninguém, você isso, aquilo. Quer dizer, aí a gente ainda destrói a autoestima do marido também. Eu estava com a autoestima destruída e eu queria destruir a dele.
Depois eu descobri que em Colossenses eu tinha que mudar as minhas palavras para palavras agradáveis. Então, gente, olha que foi um processo. Primeiro eu tive que controlar, parar a minha língua. Depois Deus me levou a ler Colossenses, que eu descobri que eu tinha que mudar as palavras. Não era só parar. Aí eu tinha que falar em palavras agradáveis. E em Esther, falar na hora certa. Claro, às vezes a gente tem problemas para resolver, né? Mas tem a hora certa de resolver os problemas. Tem a hora certa. Interessante que quando eu leio Esther, Esther tinha um problema para ser resolvido. E ela chama Assuero, prepara uma janta. E quem puxa o assunto? Foi Assuero, não foi ela. Ele que falou assim, olha, pede o que quiser. Pronto, já estava pronto. Foi ele que puxou o assunto. Pode pedir. E ela pediu, né? Então, tem a hora certa. Em Tito, eu descobri que eu tinha que ter uma linguagem sã e irrepreensível. Não é só na igreja. Não era só na igreja que as minhas palavras tinham que ser bonitas. A minha vida tinha que ter palavra sã e irrepreensível. Mesmo quando é só eu e o Laércio. Em Ruth, palavras determinadas. Eu comecei a determinar palavras. Eu estipulei uma época da minha vida que eu queria estar com o meu relacionamento estruturado. Que a minha casa estivesse estruturada. Eu orei e falei, Senhor, aos 40 anos, eu determinei uma idade. Eu quero estar com o meu casamento estruturado. Graças a Deus. Deus honrou meus 40 anos com a minha casa, meu relacionamento em paz, graças a Deus. E em Hebreus, eu descobri o poder que as palavras têm. Mulheres, edifiquem a sua casa, sejam sábias. A Bíblia não fala que é o homem temente a Deus, o homem que ora. Não, é a mulher sábia que edifica a sua casa. Não estou transferindo responsabilidades. O homem também tem que ser suporte, tem que ser o sacerdote da casa. Né? Nós fizemos uma dinâmica em Setúbal. Eu pedi para os casais colarem coraçõezinhos assim, né? E pedi para que eles tentassem separar o coraçãozinho um do outro. Gente, não tem jeito sem rasgar um. Não tem jeito sem ficar a cor do outro em um. Evitem a palavra vou largar de você. Evitem a palavra divórcio. Sabe, eu usava muito isso em casa. Qualquer briguinha, eu falava, também vou embora. Gente, um dia eu cheguei e saí de casa. Mas o Laércio falou assim, hoje você volta, na próxima você não volta. Ainda bem que ele foi sábio nessa hora, né? Mas parei. Mas, gente, para quê? Né? Isso é infantilidade. Então, assim, quando eu comecei a realmente querer resolver os problemas da maneira certa, Deus, Ele dá a pessoa certa para você conversar. Ele dá o livro certo para você ler. Ele dá o filme, até filmes. Teve um filme que eu assisti, que eu chorava, a menina do filme chorava, eu chorava também. Sabe, gente, Deus, Ele usa a jumenta de Balaão para falar. Então, fiquem tranquilos, se você realmente quer edificar a sua casa, Ele vai usar o que for preciso para falar com você. Amém? Mas a gente tem algo que direciona muito mais, que é a Bíblia. Olha, o autor aos Hebreus diz que digno de honra entre todos é o casamento. E eu já disse aqui logo no começo que se eu perguntar para vocês aqui como é que vocês querem que os seus filhos sejam como indivíduos e em seus casamentos, é claro que vocês vão dizer, quero que eles sejam felizes, deem bom testemunho, tenham filhos saudáveis e etc. Né? E um dos primeiros passos
é nós, pais, sermos bons maridos e bons esposos, boas esposas. Como você me disse, não é transferir responsabilidade, mas cada um de nós tem uma função na nossa casa. Paulo, quando ele fala de dons, ele fala assim, porque Deus não é Deus de bagunça, Deus é um Deus organizado. Então o marido, ele é o sacerdote da casa. Cabe a ele ensinar, ministrar. O sacerdote intercede pela esposa e pelos filhos. A mulher sábia, assessora, ajuda. Ela não é menor e nem maior do que o marido. É junto. E os filhos estão sob a autoridade, o cuidado dos pais. E aí, cuidado, porque não é o tema hoje, mas às vezes nós estamos deixando os filhos serem pais e os pais sendo filhos, sem autoridade. Então, muito cuidado com isso. Eu vou abrir daqui 2 minutos espaço para alguém, se alguém tem uma pergunta. Como é que vai ser? Alguém vai levar o microfone? Isso, vai ter, né? Então, eu só quero concluir, antes das perguntas, dizendo assim, olha, o seu casamento, o meu casamento, ele é digno de honra. E é o maior projeto que você e eu podemos estar envolvidos. Não há projeto no mundo, por mais que nós falemos aí em bilhões de euros ou dólares, não há projeto no mundo de tamanha importância do que o teu casamento para vocês e o nosso casamento para nós. Sendo assim, nós precisamos a cada dia nos aprimorar, conhecer mais sobre casamento, sobre relacionamentos, investir no nosso casamento. Talvez se você que trabalha aí, gerente ou líder, chefe, você participa de reciclagem. Os músicos aí, né, fazem workshop e tudo mais. Por quê? Para melhorar, buscar excelência naquilo que faz. O casamento não é diferente. Então, e aí eu quero enfatizar aqui o convite. As últimas quartas-feiras vai ter sempre esse momento aqui, tá? E não deixe de vir, de participar. Então, vamos lá. Temos alguma pergunta já? Ou como é que está, pastor Daniel? Amém. Se você tem alguma pergunta, você pode levantar a mão e a gente leva o microfone até você. Tá bem? Alguém com alguma pergunta? Fique à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão muito tímidos, né? O tempo assim é meio... Tem lá atrás. Ó. Tem? É meio, lá atrás. É meio rápido. A gente, como eu disse, não quer atropelar, mas faça necessário por causa do tempo. Nós ficaríamos aqui mais umas 2 horas falando, né? Mas vocês não ficariam ouvindo, então... Graça e paz, igreja. Amém. Vou abrir a porta aqui, porque sempre alguém tem que começar. Alguém tem que ser ousado, né? Exato. E, assim, aproveitando o começo dessa conversa, vocês falaram muito sobre conflito. E em Efésios 4, 26, fala assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Dentro disso, eu gostaria de uma orientação de vocês referente a muitos casais que às vezes brigam. Um vai dormir na sala, o outro no quarto, ou vai para o carro, ou vai para a casa da mãe. Né? A gente acaba ouvindo muitos conflitos assim. Muitas vezes a gente passa por isso, mas o amadurecimento faz você entender que isso não é legal. Porque a Bíblia diz, não deixe a ira passar sobre o pôr do sol, porque você dá lugar ao diabo. E eu já ouvi muitas palestras, pastores falar a respeito de que quando você deixa o lugar seu, né, de deitar com o seu marido, com o seu cônjuge, você dá oportunidade para que Satanás deite naquele lugar. Então, eu gostaria de saber a orientação de vocês a respeito disso. Ok. Como a Cimei já falou um pouquinho no começo sobre isso, eu vou responder essa pergunta aqui. E nós vamos tentar ser objetivo tanto nas perguntas quanto nas respostas, tá? Bom, é fato que nem sempre nós conseguimos resolver os conflitos no momento em que eles surgem. Não adianta. E, às vezes, ele vai se estender, dependendo do conflito, a situação, por alguns dias até. A gente ir conversando, e às vezes ir brigando e tal. Né? O importante, o texto fala de você e eu não armazenarmos a ira no coração.
Então, mesmo que o conflito ainda não foi resolvido, você já colocar no seu coração até mesmo palavras de fé. Olha, o conflito não está resolvido, mas a Cimei é minha esposa, eu a amo e vamos resolver, e vamos resolver. E colocar esse desejo, essa decisão no seu coração, porque fé é decisão, amor é decisão. Ok? Então não precisa dormir ali, ai, te amo, beijinho, nananã. Isso não significa que você está ou não, que está resolvido o conflito, e nem a questão da ira. Aí eu vou um pouquinho na contramão do que às vezes a gente temos ouvido, e eu não quero dizer que eu estou certo ou estou errado nisso, tá? Com relação quando... Primeiro, nada de dormir no sofá. Nesse ponto eu concordo. Ok? Não vai dormir no sofá. Algumas vezes nós brigamos lá atrás. Ah, vai dormir no sofá. Vai você, eu estou bem na cama aqui. Mas nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Os dois dormirem juntos. E aí eu vou na contramão no sentido de que eu, particularmente, eu não creio que o Satanás, ou que o demônio vai dormir no seu lugar. Na minha casa não entra, porque se quando eu estiver em conflito, e eu obrigado, irmã, por colocar isso, porque a gente ouve isso, né? O lar de vocês está debaixo da graça de Cristo? Sim. Está debaixo do sangue do Cordeiro, a vida de vocês? A minha também está. Então não é porque eu e esse meio no momento, numa situação, nós estamos ali em conflito e tal, que o Satanás vai dormir ali no meu lugar. Nem no meu lugar, nem no meio, nem no meu coração, nem na minha mente. Não vai, porque ele não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha vida. Isso. Sobre a tua tenda, Israel, não vale encantamento, muito menos Satanás ali. Agora, não é saudável ir dormir longe porque brigou. Pode dormir longe por uma situação de enfermidade, por uma situação qualquer. Pode ter um dia que fala, eu vou dormir lá, você está roncando muito hoje, alguma coisa assim. O ideal é os dois estarem dormindo juntos sempre. Ok? Então está em conflito. Não chuta o balde e vai dormir longe, não. Mas não por essa situação aí. Mas porque somos maduros e dormir separado é criancice, infantilidade. Ok? Próxima pergunta. Mais alguém quer levantar a mão? Aqui alguém fazendo pergunta ali, querendo fazer, né? E, gente, fique à vontade, é um bate-papo aqui, tá? Se a gente não souber responder, fala, não sabemos. Graças a Deus. Em relação aos filhos e o cônjuge, né? A gente, às vezes, por exemplo, eu já presenciei uma cena de um casal de amigos falar, olha, se acontecer alguma coisa com o meu filho, que é o filho dos dois, em questão de cair, se machucar, acontecer alguma coisa com meu filho, eu te coloco na cadeia. Então, assim, eu fiquei um pouco assustada com isso. E assim, eu queria que o Senhor elucidasse isso para a gente, né? Na questão de tirar o filho do primeiro lugar, porque às vezes a própria mãe faz isso, é muito de mãe mesmo, né? Eu sonhei tanto em ter esse filho, então ele em primeiro lugar e você depois. Então, assim... Desculpa, eu não entendi. O Senhor Deus. O Senhor. Não, você. Não. Repete de novo o começo da pergunta. Que elucidar isso pra gente, explicar melhor um pouco sobre não pôr os filhos em primeiro lugar e entender a importância do seu cônjuge e não substituir isso. Ok. Eu vou começar porque esses dias... eu escutei uma vez eu vou começar uma parte mais tranquila e ele vai continuar a parte mais pesada, como pastor, tá? Aquele que é mais... Né? Outro dia eu vi uma preleção e eu não concordei. Que o pastor falava assim,
Mas, né, é difícil porque cada um tem uma mentalidade. Mas ele falou assim, olha, se o seu marido está vindo lá com seus filhos, vamos supor que eu cheguei de viagem, e o meu marido está vindo com meus filhos, se os meus filhos vêm correndo à frente para me abraçar, para eu não abraçar os filhos e abraçar o marido, no entendimento do ministrante em si. Eu já não concordo, porque eu acho assim, meu marido é adulto, meus filhos não, certo? Então, nessa questão, eu abraçaria os meus filhos, que são pequenos, que eles não raciocinam, eles não vão entender. Nossa, minha mãe não estava com saudade. Criança não tem esse raciocínio. Ah, minha mãe ama primeiro meu pai. Não, entendeu? Só que eles vão crescerem. Eles vão crescer, eles vão entender. Os meus filhos sabem o amor que eu tenho pelo Laércio e o cuidado. Então, elas sabem até onde eu vou atendê-las e onde que não. Mas quando criança, nessa linha. Agora, a atitude de te ponho na cadeia, aí já... Para quem não sabe, nós somos pais do Elian, né? O Elian já chegou ou não? Não? Já? Beleza. Então, se ele pisar na bola, aí chega o chicote nas costas dele. E sogros da Ana, aquela menina linda, né? Olha, os filhos são a herança do Senhor. E nós precisamos cuidar deles porque eles não nos pertencem. Pertencem a Deus. Então, fazer o melhor que nós podemos fazer a eles. Mas o cônjuge é o mais importante. A esposa é mais importante do que os filhos. E o marido é mais importante do que os filhos. Isso não significa que um cônjuge vai dar mais atenção ou cuidado ao outro em detrimento dos filhos. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de cuidado com os filhos. Cuidado um com o outro. Mas a importância em autoridade, em cuidado, é marido e esposa. Porque é uma coisa que eu também ouvi agora esses dias, que eu concordo plenamente. Se um filho morrer, nossa, a gente não quer nem pensar nisso. A esposa vai gerar outros filhos. Significa que substitui aquele? Não. Mas esse fator de gerar filhos, de procriar, de dar continuidade à família, é pai e mãe. E claro que a gente não quer pensar nessas questões absurdas. Mas nós temos essa responsabilidade de cuidar bem deles. Mas não podemos colocar os filhos na frente de um dos cônjuges. Agora, claro, como bons cuidadores que somos, nós não podemos permitir violência contra eles, abuso físico, emocional, chantagem espiritual e etc. Nós não podemos permitir. Então, se há numa casa qualquer tipo de abuso, o abusador precisa ser tratado e talvez até levado a uma autoridade policial. Qualquer tipo de abuso, seja contra a mulher, ou contra o homem, ou contra a criança. Não se deve permitir, nem Jesus permitiu. Quando Jesus fala assim, se alguém quiser que você caminhe com ele 1 milha ou 2, não lembro certo, caminhe 3. Mas não deixou o número livre. Se ele quiser te dar levar a sua túnica, dê também a capa. Mas não falou também, dá o seu dinheiro, dá o seu pão, dá o seu isso, dá o seu aquilo. Há um limite. Então o abuso não pode ser deixado. Então nós temos essa responsabilidade, não podemos transferir a responsabilidade do cuidado dos nossos filhos para a igreja, para a escola, para parentes. Nós temos essa responsabilidade. Mas olha, o seu marido, ele é mais importante nessa pirâmide aí familiar do que qualquer outra pessoa. E você, esposa, é mais importante para ele. Eu não sei se respondeu a pergunta. Tranquilo? Eu só vou pontuar uma outra coisa aqui. Bem pontuado que o nosso tempo acabou. Mas a questão, às vezes, a mãe faz um comentário desse na frente do filho, né? Pais, não briguem, não tirem a autoridade do cônjuge, que anda muito acontecendo isso, tá? Eu trabalhava em escola
as mães, às vezes, tiram a autoridade do pai ou o pai da mãe na frente dos filhos. Para a criança, a autoridade máxima são pais. Aí já entra a questão de psicologia infantil. Se você quebra a autoridade, nem vô e vó é mais autoridade que pai e mãe, tá? Pai e mãe é autoridade máxima em casa. Se você quebra a autoridade do pai e da mãe, você quebrou o nível de autoridade, não existe mais nenhuma autoridade que manda nessa criança. O professor não vai ter autoridade, porque a autoridade máxima da minha casa não vale nada, o professor também não, o pastor da igreja também não, e aí a criança, a polícia também não. Então vai ser aquela criança rebelde, que quebra as leis, que atropela pessoas e coisas, não porque ele nasceu desse jeito, ele foi vendo coisas em casa. Certo? Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé. Falando dos avós, né? O ministério do avô e da avó é estragar os netos. Ponto. Pai que educa. Isso, não tira a autoridade dos pais. Olhe para essa pessoa que está do seu lado aí, o seu cônjuge, né? Obviamente. Olha para ela, para ele. E começa a pensar esse tempo de casado que vocês têm aí. Eu quero aqui uns 3 ou 4 minutinhos para orar com vocês e já vou devolver a palavra para a gente encerrar, né? Quem tem menos de 5 anos de casados? Levanta a mão assim. Opa, glória a Deus, ó. Mas estão aí firmes, né? Menos de 5? Quanto tempo? 4 não, está quase lá. Maravilha. Já vamos dar os parabéns adiantado aí, tá? Isso. Quem... Pode. Desculpa, o pastor vai levar o... Acho que essa é muito importante para... Deixa ela fazer ali com o microfone. Peço desculpa, boa noite. Fique à vontade. A minha pergunta é como curar um relacionamento desgastado? Ok, ótimo. Pode devolver o microfone, nós vamos responder já. Aliás, faz parte do que eu vou falar, vai responder essa pergunta. Está dentro disso que eu vou falar, mas veio a calhar mesmo essa pergunta. Quem tem de 5 a 10 de casados? 10 a 20? Oh, tem bastante, glória a Deus. 20 a 30? Mais de 30? Só nós aqui? Ah, tem ali. Maravilha. Mais de 40 acho que ninguém tem aqui, né? Ok, muito bem. Então, nós temos uma história. E mesmo vocês que estão aí menos de 5 anos, a história de vocês está sendo desenvolvida. Sendo aperfeiçoada à medida que nós entendemos os princípios de reino, os vivemos, os pratiquemos e coloquemos em Deus a nossa força, a nossa esperança, entendemos que Ele nos juntou e Ele nos uniu. Mas a decisão foi de você, de casar com ela, ou casar com ele. E nesse tempo, alguns 5, outros 15, outros 20, nós 32 e tal, os relacionamentos vão se desgastando. E aí nós precisamos separar aqui, nós estamos falando de paixão não. Porque a paixão, ela acaba meio que logo. É natural que ela se acabe. A paixão. E aí o que resta, Coríntios, o amor. Né? O amor é o quê? É o empenho de fazer com que o outro fique bem. Você não tem responsabilidade de fazer o seu cônjuge feliz. Não. Nós não podemos levar essa responsabilidade sobre nós. Mas nós temos a responsabilidade de nos empenhar para que o nosso cônjuge fique bem, seja feliz, cresça, seja potencializado nas suas habilidades, nos seus dons e tudo mais. Então, como um casamento desgastado que está, muitas vezes por 30 anos, 20 anos, coisas horríveis que aconteceram, eu creio que outras vezes nós teremos oportunidade, mas alguns já conhecem a nossa história, coisas horríveis aconteceram no casamento nosso. E é por isso que quando nós pregamos, nós não marginalizamos as pessoas que se divorciaram, e talvez tenha algum casal aqui que já está no segundo relacionamento, é possível. Mas nós vamos a favor do casamento até a última instância, de ser restaurado, porque
Nós vivemos isso. E é a promessa da Bíblia que Deus tem o poder de transformar situações. Agora, para isso, para que o nosso casamento seja, vou usar um termo aqui, revitalizado, reanimado, gostoso de estar junto, onde eu olho para cima, 32 anos de casado, e ele fala, cara, não aguento mais a sua cara. E ela olha para mim, seu gordinho, não aguento mais olhar para você. Depois de tudo que aconteceu, a gente tem prazer de estar juntos, alegria de estar juntos, prazer de ter intimidade, prazer de estar caminhando juntos, servindo ao Senhor juntos. Mas para isso nós precisamos entender que o amor, que é decisão, eu decidi amar a Simei e perdoá-la naquilo que ela precisou de perdão. E ela decidiu me amar e me perdoar. Então precisa decidir estarem bem. Viu, irmã? O relacionamento desgastado. Eu vou usar o exemplo aqui da Simei no comecinho. Quantas vezes o Palmeiras me deixou com raiva? Não tem time, não tem o Mundial, né? Tem sim, mas tudo bem. Quantas vezes eu fiquei frustrado? E nunca eu pensei, vou torcer agora para o Flamengo, aquele timinho lá. Vou torcer para o Corinthians. Nunca. Quanto mais vale o meu casamento? Então, assim, as frustrações do dia a dia, elas podem até acabar com o nosso casamento, se nós não tivermos decidido a perdoar e nos empenhar para ficarmos bem. E isso vai além de emoção, isso vai além de sentimento. É decisão e empenho. Empenho, eu quero. Então, de repente, você pode olhar para o seu cônjuge um dia, ou hoje, ou pode estar acontecendo isso. Cara, eu não aguento mais essa pessoa. Vamos mudar essas palavras determinadas. Palavras sábias. Eu amo você. Isso não é hipocrisia, porque amor não é sentimento. Eu quero estar bem com você. E eu já me comprometi lá no altar. E continuo firme nessa promessa. Tá bem? Então olhe para essa pessoa aí. Vamos orar juntos para encerrar? E eu quero que você agradeça essa pessoa, sim, pela história que vocês têm. Com certeza já tem alguns buracos nessa história, outros já foram fechados, essas brechas. Algumas coisas ruins, muita coisa boa. Agradeça. Obrigado. Obrigado, Simei, pela história que estamos juntos. Amém. Abraça essa pessoa aí, abraça. Vamos lá? Vamos lá, homens. Isso aí. Vamos lá, forte. Você que não está com seu cônjuge aí, sinta-se abraçado pelo seu cônjuge. É isso aí. Amém? E você que talvez está desanimado, frustrado, eu quero que você saia daqui hoje renovado na sua esperança. Amém? Renovados na sua esperança. Amém. A Simei só está lembrando aqui, é com isso que eu vou encerrar aqui. Talvez você já assistiu Harry Potter, e alguns até não gostam de assistir e acham que não sei o quê, mas Harry Potter, ele faz assim, ó, puff, a varinha e tudo acontecia, né? Deus, o poder de Deus é infinitamente maior do que aquela ficção. Mas Deus não faz isso. Deus trabalha com processos. Amém? Processo. Quem decidiu se empenhar no casamento aí? Faz assim. Amém. Todos, né? E eu quero assim, você já decidiu antes, ótimo, glória a Deus com isso. Mas eu quero, junto conosco aqui, convidar você a renovar essa decisão hoje, agora aqui. Amém. Vamos fazer isso? Amém. Amém? Pega na mão do seu cônjuge e repete assim, fala o nome dele. Simei. Eu assumo aqui hoje renovar o meu empenho em ajudar para que você fique bem, esteja bem, viva bem, perceba o seu potencial que Deus te deu. Conte comigo, eu te amo. Enquanto houver fôlego em mim, eu te amo e te amarei. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por cada casal aqui, pela bênção que é ter o Senhor conosco, pela bênção que é ter os nossos esposos, os esposos conosco. Ó Deus, te louvamos porque
O Senhor é o nosso muro sem brecha alguma, que nos cercam, que nos protegem, que nos alimenta, que nos fortalece. Ministramos sobre cada casal a renovação do amor, do carinho, do afeto, da intimidade, Senhor, da intimidade física, emocional, do companheirismo, do compartilhamento. Ó Deus, e tudo aquilo que o Senhor não plantou, em nome de Jesus, nós arrancamos agora. Toda arma que se levantou ou venha se levantar contra qualquer casal aqui desta igreja, não prosperará em nome de Jesus. Que a poderosa mão do Senhor seja sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel, uma salva de palmas para a gente. Glória a Deus. Glória a Deus.